Muitos batem à porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam, detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Convidamos a todos a lerem e meditarem em seus lares esta mensagem do livro Fonte Viva. Mensagem 172. Uma boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que aqui estamos para realizarmos mais uma reunião pública, presencial. Saudamos a todos que aqui estão, em especial aqueles que estão vindo hoje pela primeira vez. Que Jesus possa abraçar a todos nós e também aqueles que nos acompanham através da internet. Agradecemos a presença dos mensageiros de Deus que aqui estão, nossos amigos e benfeitores espirituais, que em nome de Jesus venham em nosso auxílio. Então, vamos orar com Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre, que assim seja. Nossa prece. Senhor, é chegado o momento em que o meu espírito, cansado das lutas, se debruça em êxtase ante o incomensurável. Senhor, sei que sou pequeno. No entanto, o vosso poder é tão imenso que minha alma se rejubila na vossa grandeza. Fazei de mim um servo humilde para vos compreender e para vos amar. Colocai no meu peito rebelde a solução dos sentimentos puros de cordialidade, de fraternidade e de humildade. Senhor, fazei que o silêncio demore em mim como um consolo e um conforto. Dai compreensão àqueles que vivem comigo, para que minha alma, cansada de sofrer, busque nos caminhos perenes do amor o abrigo para as minhas emoções. Senhor, sei que o mundo nada me oferece, porém, levantai os meus sentimentos para que eu busque em vós, fonte perene de saber,
a solução das minhas caminhadas pelas estradas batidas de incompreensões humanas, de lama e de holocausto. Senhor, amparai a minha consciência para que eu possa viver em vós. E, sobretudo, Senhor, colocai nela o senso de responsabilidade, mesmo nas adversidades, para que, vivendo e sofrendo neste amálgama de incompreensões, eu possa vos servir sem sofismas ou equívocos. Senhor, que a vossa vontade se faça em mim, que a vossa vontade se faça em nós, Senhor. Vibramos nesse momento em paz, em luz, para toda a humanidade. A todos os nossos irmãos que estão em sofrimentos, também vibramos pela Terra, nosso planeta, por todas as criaturas. Vibramos também por todas as nossas obras assistenciais, educacionais da nossa casa de oração, por todos os seus trabalhadores, seus colaboradores. Vibramos por todas as casas que trabalham pela luz, trabalham em nome de Jesus, trazendo o amor divino até cada um de nós. Vibramos também por todos aqueles irmãos nossos, sejam católicos, protestantes, espíritas, pertencentes ou não aos variados credos religiosos, e especialmente por aqueles que não acordaram ainda para a presença de Deus dentro de si mesmos e no universo que nos rodeia. E assim, passamos à nossa prece cantada hoje, o hino a Emmanuel. Cantam os pássaros nas matas, brilham as estrelas no infinito, correm os rios em cascatas sobre os seus leitos de granito. Canta o sol, também a lua, cantam a terra, o céu e o mar. Para mim não há maior felicidade em poder também assim cantar. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso guia e protetor. Viva Kardec, o codificador do Espiritismo, a doutrina do amor. Este conjunto de belezas que nos empolga e nos seduz, vozes de toda a natureza, sob a regência de Jesus. Essa bendita sinfonia que exemplifica o amor, o universo vibra e canta noite e dia em louvor ao nosso Criador. Viva Jesus, nosso Mestre e Senhor, viva Emmanuel, nosso
no estudo do Livro dos Espíritos, hoje teremos a questão 673, que a nossa companheira Neuza Terezinha irá explicar para nós. Boa tarde a todos. Que Jesus possa abençoar todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Parte 3ª, capítulo 2º das Leis Morais, da Lei de Adoração, Sacrifícios. Questão 673. Não seria um meio de tornar estas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário, e, neste caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Os Espíritos respondem: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar o sofrimento dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer que com isso ele desaprove as cerimônias que praticais para lhes dirigirdes as vossas preces. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém a exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Bom, os primitivos sacrificavam pessoas, animais, para pedir ou agradecer aos deuses, porque o primitivo não tinha nenhum conhecimento de consciência e das verdades. Então eles sacrificavam, querendo que com isso agradar a Deus ou agradecer a Deus algo que tinham sido realizado em favor. Mas hoje em dia, as seitas, muitas, em vários países, até Brasil, ainda sacrificam animais. Coitadinha dos animais. Os pobres animais nada sabem, não têm consciência, mas devem sentir dor, devem sentir aquele martírio de ser morto de uma maneira ou de outra, como eles fazem, eu não sei. Mas ainda fazem. E isso é ilícito para mim, para os espíritas e para o pessoa que quer agradar a Deus, pessoa de bondade, pessoa que leva a sério as suas obrigações para com Deus, para com a família, deve achar também que é um crime cometer essa atrocidade com animais. Já vimos, no meu tempo mais antigo, eu vi acontecer até crianças sendo sacrificadas em prol de alguém ou de algo. São pessoas que usam seus dons espirituais na ignorância, na ganância, achando que está fazendo algo para que alguém receba algo, principalmente riqueza, principalmente poderes. E isso é muito ruim, é ilícito. Hoje em dia nós temos a consciência, o conhecimento do legado de Jesus.
que nos manda perdoar, amar, sermos bons. São fatores que vamos agradar a Deus pondo em prática em nossa vida. Basta que tenhamos, às vezes, uma só ação por dia de bondade, já é agradável a Deus. Podemos agradar a Deus em orar para o irmão, ajudar o próximo. Ajudar o próximo não é dar o que você tem, é dar o que você possui. Amor, caridade, bondade, o desejo da pessoa ser boa também, de estar bem, de curar-se de uma doença, visitar um hospital, uma creche, um abrigo de idosos, que aí nós vamos ver o quanto que tem sofrimento. Muitas vezes achamos que nós sofremos e queremos a cura imediata. Mas não é assim que funciona. Temos que merecer essa cura, para que possamos merecer, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, façamos a nossa parte. Não é sacrificando algo de nós mesmos, não é sacrificando a família, sacrificando o filho, sacrificando o esposo ou a esposa, ou o bem-estar. Não é, porque não é você tirando o que tem da família, dos filhos, para dar a alguém, porque você precisa de ser bondoso e caridoso. A bondade começa aqui, dentro do coração. Amar, perdoar, ser bom. Aí sim, nós vamos agradar a Deus. Todos os dias, nós acho que devemos, todos nós, ao final do dia, quando formos orar, agradecer a Deus pelo dia que passou e fazer uma pergunta a si mesmo: o que eu fiz hoje de bom? Fiz algo para agradar a Deus? Pedir e agradecer. Aí sim nós vamos agradar a Deus. Deus não quer sacrifício de ninguém. Deus quer que nós amemos uns aos outros. Que Deus abençoe a cada um aqui. Agradecemos nossa querida Neuza e agora vamos ouvir a explanação do Evangelho. Nosso querido Emídio vai nos falar sobre um tema muito instigante, que é não jureis. São as reflexões à luz do Evangelho. Porque ela vai ler? Não, eu tiro aqui. Aqui embaixo. E depois a Camila vai pedir ela para fazer uma leitura. Aí ficou bom. Ficou ótimo. Obrigado. Meus irmãos, muita paz a todos. O nosso tema de hoje está vinculado ao Sermão da Montanha, não jureis. Eu vou pedir à doutora Camila para fazer a leitura desse texto que está no livro Tratado dos Evangelhos. Uma das razões é porque ela é enfermeira e o enfermeiro geralmente não mente. E o nosso tema de hoje vai tratar sobre a mentira e a verdade. Então, doutora Camila. Você não quer mostrar o livro? Todo mundo já tem esse livro? É da autoria. Todo mundo já? Tratado dos Evangelhos. Inclusive, o tema de hoje, não jureis, foi o tema que foi lido ontem no nosso culto do Evangelho no Lar. E aí eu pensei, esse tema vai ser bom para amanhã. Então, pedi para a doutora Camila ler. E depois, um ex-maior mentiroso do mundo vai tratar do tema. Sou eu. Eu minto, gente, que ninguém duvida. Impressionante.
Fui seu professor, mas eu menti muito. Mais ou menos, né? Aqui, ó. Aqui, até aqui. O livro é pesado. Aqui, isso. Pode ler até o fim. Isso. Quer que segure alguma coisa? Abaixa o microfone. Agora eu vou abaixar o microfone. Aqui. Boa tarde a todos. Não jureis. Ouvistes também o que foi dito aos antigos. Não jurarás falso, mas cumprirás para o Senhor todos os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque nem um só cabelo podes tornar branco ou preto. Seja, pois, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Pois tudo o que disserdes além disto procede do mal. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 33 a 37. Jesus aperfeiçoa... Estão me ouvindo? Jesus aperfeiçoa o terceiro mandamento do Decálogo ao tratar a respeito do juramento. Juramento é ato solene celebrado diante de valores morais e religiosos, destinado a garantir a verdade ou a credibilidade de quem o faz. Isso por meio de promessas, testemunhos, confissões, ensinamentos, revelações ou quaisquer tipos de afirmações ou práticas consideradas necessárias, úteis, importantes ou sagradas. O costume de jurar é mais antigo do que as leis mais antigas. O homem sempre recorreu ao juramento como forma de confirmar suas afirmações, principalmente quando se sentia pressionado por alguma circunstância. Leis civis e religiosas recorrem ao juramento como forma solene ou ritualística de garantir a sinceridade das intenções e a nobreza dos desejos e dos ideais. Nos tempos de Moisés e de Jesus, o juramento era muito usado, porquanto para um modo ritualístico de celebrar a verdade e o compromisso entre o homem e Deus. No entanto, as leis antigas combatiam os falsos juramentos e determinavam o cumprimento de todos os juramentos feitos diante de Deus. Naquela época, jurava-se pelo céu, pela terra, por cidades consideradas sagradas como Jerusalém, por todas partes do corpo humano, principalmente a cabeça, pela sinagoga da cidade, pelo templo de Jerusalém, e não raras vezes pelo nome de Deus e até por nome dos deuses dos gentios. Jesus, no entanto, não considera necessário, útil ou importante o juramento e quaisquer outros tipos de procedimentos ritualísticos, porquanto o que importa é a sinceridade das intenções e a retidão do comportamento segundo os ditames de uma consciência alinhada com as leis de Deus. Em níveis primários de evolução intelecto-moral, o ritualismo poderá até reforçar as intenções e os desejos sinceros, mas não será suficiente para garantir a permanência de um comportamento exemplar ou um cumprimento diante de algum compromisso que não se tenha condições de sustentar. Todos os dias são quebrados inúmeros juramentos em razão da falta de estrutura psicológica, emocional, intelectual e moral para cumpri-los.
e também devido ao desconhecimento das reais possibilidades diante do que se pode ou não sustentar. Valorizar os juramentos representa valorizar mais o ritual do que a essência do seu significado. É ainda pensar que a aparência ritualística é suficiente para garantir a essência de todas as vontades. Isso porque o juramento é uma atitude ritualística aparente e por isso não é suficiente para garantir a vontade ou a verdade. Somente uma consciência reta, em sintonia com o amor, é suficiente para atender e garantir vontades, interesses, desejos, necessidades de altíssimo valor espiritual. Por isso, Jesus defende a simplicidade e a naturalidade de falar a verdade, sem os recursos solenes do juramento. Seja, pois, o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Pois tudo o que disserdes, além disto, procede do mal, ou seja, procede de uma tentativa de se por algo acima da própria verdade. É provável que, para Jesus, esse costume tenha sido mais difícil de combater entre as tradições judaicas, devido à tradição de muitos séculos em manter essa ritualística de origem religiosa. Ainda hoje, são comuns os juramentos proferidos diante de compromissos éticos para a vida profissional e diante das exigências das organizações sociais, jurídicas e religiosas. Isso para despertar e manter a responsabilidade diante do cumprimento do dever cumprido, do dever assumido. No entanto, são procedimentos desnecessários ao se considerar que o mais importante é o compromisso íntimo diante do respeito aos valores considerados. A prática do juramento também é uma tentativa de demonstrar fidelidade às cláusulas morais, religiosas e sociais, instituídas para a manutenção da fidelidade aos valores estabelecidos como fundamentais para o modo de vida a que se propõe. Fidelidade que nem sempre resiste às tentações, quase sempre oriundas de exigências e circunstâncias que favorecem ganhos ou vantagens materialistas. As recomendações de Jesus acerca dos juramentos nos remetem à necessidade do autoconhecimento e do cuidado no que tange ao cultivo de uma vida moral. Para o justo e o generoso, uma palavra basta, pois não há necessidade de garantias de qualquer natureza. Os caminhos da serena simplicidade, da imperturbável convicção e do amor aos bons propósitos são os melhores juramentos que se pode fazer, já que são estabelecidos na intimidade da consciência, uma consciência moral estabelecida por Deus e somente por meio da qual os mais sagrados e secretos juramentos são feitos para o bem da evolução espiritual ou da felicidade plena de quem deseja estar cada vez mais perto de Deus. Meus irmãos, esse texto que fala a respeito do juramento nos lembra também dois textos. Quando Jesus nos disse, nada há de oculto que não venha a ser revelado. E quando ele também disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos os males que ocorrem conosco vêm de alguma mentira. Foi a mentira que crucificou Jesus, que perseguiu. É a mentira que tortura os justos. É a mentira que nos aprisiona
diante das nossas ilusões, diante da nossa ignorância. Há sempre uma mentira por detrás de todo o mal. E por isso que também no texto sagrado nós ouvimos que o adversário, o demônio, é o pai da mentira. Ou seja, a ignorância, ou seja, a insensatez, a iniquidade, a injustiça. Há sempre uma mentira que nos leva a algum tipo de ilusão, de sofrimento, de enfermidade física e de enfermidade moral. A primeira providência para que nós nos curemos das nossas enfermidades físicas é nos libertarmos de alguma mentira que está por detrás dessa enfermidade, dessa dor de cabeça, desse câncer, desse traumatismo, desse problema intestinal, desse problema circulatório. Tem sempre uma mentira por trás disso. Por quê? Porque a mentira é uma energia que consome outras energias. Uma energia que devora a energia da sinceridade, a energia da fé, a energia da responsabilidade. Quase sempre ela se esconde. Quase sempre a mentira é sutil. E mentimos o tempo todo. Existe até a mentira caridosa, a mentira social. Está tudo bem? E nós respondemos, está tudo bem. Não é verdade. Não é verdade. Então precisamos vigiar nossas palavras, nossos pensamentos, nossos sentimentos, para não cairmos nas armadilhas da mentira. Em todos os aspectos. Primeiro, evitarmos o auto-engano, a auto-mentira. Infelizmente, há pessoas que passam toda uma vida de mentira. A história daquela pessoa é uma história de mentira. Do nascimento à morte. Mente até na certidão de nascimento. O próprio espírito, muitas vezes, induz os pais à mentira. Ou seja, existe o mentiroso contumaz. Ele não se libertou ainda da mentira e a mentira vai acompanhando por diversas encarnações, até que ele se cansa da mentira. Geralmente o mentiroso se cansa da mentira e o que gera o cansaço é a enfermidade, é a dor. Dor física e dor moral. Então, estabelecemos alguns tipos de exercícios. Primeiro, não mentir, de forma alguma, mas não é fácil. Para nós vivermos uma vida sem mentiras, precisamos de um alto grau de inteligência. Não é fácil. Porque a mentira, que é a mãe da injustiça, ela virou uma cultura. Por exemplo, a sogra pergunta, você gosta de mim? Numa família em que não se gosta de sogra. Se você disser gosto, você está mentindo. Não gosta, não tem afinidade. E se você disser a verdade, você vai ter problema com a família. Provavelmente vai ter problema com seu marido ou com sua esposa. E o que é que vai dizer? Não? Sim? É melhor que você abrace sua sogra com muito respeito e diga, sem a senhora eu não seria o ser mais feliz do mundo que casei com seu filho ou com sua filha. Não foi uma boa resposta? Precisam mentir? Precisam mentir? Não. Quando os soldados romanos perseguiam os discípulos de Jesus, em uma certa oportunidade, chegaram até Pedro e disseram, onde está Paulo? Pedro sabia onde estava Paulo, mas ele disse, deve estar com Jesus. Não mentiu, mas também não podia dizer a verdade. A questão é que a verdade e a mentira são faces de uma mesma moeda. O que é a verdade? A verdade é a realidade comprovada. Porque existe a realidade que não tem comprovação. Por exemplo, a peça teatral. Ali tem uma realidade, mas porque não é comprovada, é uma mentira.
Então, como dizer a verdade? Para quem dizer a verdade? A verdade mata. A verdade pode levar o indivíduo ao homicídio. O médico não pode dizer a alguém: você está com câncer e vai morrer daqui a 6 meses. Tem gente que suporta a verdade, mas tem gente que vai procurar a primeira ponte para poder resolver o problema mais depressa. Tem gente que não suporta a verdade. Marido, você já me traiu? Mulher, você já me traiu? Imagina que pergunta. Quem não já traiu em outras vidas? O que você vai dizer? Não? Sim? Uma vez uma aluna falou: professor, meu marido viajou, ficou 6 meses fora e eu traí. Eu tenho 3 filhos. O que eu devo fazer? Eu digo: nunca você vai falar isso para ele. Professor, e se ele perguntar, pior ainda. Você gosta do seu marido? Gosta. Vai resolver algum problema? Não. Faça o que Jesus recomenda. Vá e não peques mais. Acabou. Se você disser, acabou seu casamento. Ainda que ele demonstre compreensão, ainda que ele diga: não, tudo bem, está perdoado, não vai perdoar. Não subestime a ignorância humana. Aí outro dia passei, encontrei com ela no shopping. Está tudo bem? Tudo bem. E aí, professor? Para que vai falar isso? Se o outro não suporta, será que todo marido ou toda mulher vai dizer tudo o que realmente pensa? Acabei de encontrar meu ex-primeiro amor, meu coração tremeu, a barriga gelou. Vai dizer isso? Para o outro ficar inseguro e o ciúme despontar? Então, o importante é, primeiro, não mentir. Segundo, saber se o outro suporta a verdade. E terceiro, omitir. Omitir não é pecado. Jesus não disse todas as verdades. Precisou de parábolas e ainda avisou: eu mandarei o Consolador para explicar todas as coisas. Porque se com pouco que ele falou, ele foi crucificado, imagina se ele dissesse tudo de forma bem clara. Então precisamos de tratamento. Nós estamos aqui por causa das mentiras. Nós estamos a sofrer porque tem uma mentira. Há uma ilusão. Há uma mentira que nos assedia, que nos obsidia e faz com que nós estejamos em sintonia com tantos mentirosos que mentem tanto quanto o mentiroso, quanto nós. Então precisamos tratar de evitar o mal, evitar a mentira. E para isso precisamos vigiar cada palavra. Eu não vou nem falar pensamento, que não é tão fácil assim, mas primeiro cada palavra, depois cada pensamento, por último cada sentimento. Sentimento é mais difícil, porque sentimento envolve, meus irmãos, envolve sintonia, afinidade ou falta de afinidade. Então é mais complexo entrarmos na compaixão. Então precisamos de oração e vigilância para não abrirmos a boca para mentir. E aí vamos fazer alguns treinamentos. E se a pergunta for aquela que não tem como fugir, diga assim: não é do seu interesse. Ou então: eu gostaria muito de responder a você, mas eu não posso. Ou diga: não tenho interesse em dar essa resposta. Pronto. Mas não pode mentir. Agora, a melhor resposta é sempre aquela que não vai gerar qualquer tipo de antagonismo, de frustração, de desacordo. É sempre bom que nós levemos em nossas conversas a união, o amor, a concórdia, nunca a discórdia. E muitas vezes as pessoas querem nos testar. E querem testar comparando. Você gosta mais de mim do que de fulano, não é? Na família tem muito isso. E desde a criança, você gosta mais do papai e da mamãe. Aí a criança verdadeira fala: gosta da mamãe. Depois ela vai ficando falsa em mente, gosta dos dois. Lá em casa, a minha netinha: e aí, Cecília? Está com saudade do vovô, da vovó, do papai ou da mamãe? E ela sabiamente disse: do vovô. 10 anos já mentindo. E o coração está com a vovó.
Ou seja, a gente força a criança a mentir. Então, nós precisamos treinar em nossas escolas, em nossas evangelizações, evitar a mentira. Depois, como falar a verdade, como dizer a verdade e para quem dizer a verdade. Vamos treinar a dizer a verdade. Isso é um nível mais evoluído ainda. Não mentir já exige muita inteligência. Dizer só a verdade é de um grau de superioridade intelectual muito grande. E dizer a verdade à medida da sabedoria, aí exige não apenas grau intelectual, mas grau moral, intelecto moral. Ou seja, tem que ser muito evoluído para poder não mentir, dizer a verdade e dizer a verdade de forma que não venha constranger, que não venha provocar, que não venha causar cisânia, desunião. Mas o mais importante é nós nos libertarmos das mentiras, dos auto-enganos. Muitas vezes nós queremos colocar na personalidade, em nossas personalidades, em nossas individualidades, as personalidades. Por exemplo, o profissional que é juiz, que é magistrado, ele quer ser juiz o tempo todo. Muitas vezes ele quer ser juiz no condomínio dele, dentro de casa, como marido, como pai. Ele é juiz no fórum, ele é médico na clínica, ele é professor na escola, mas ele tem que assumir os seus papéis. E muitas vezes o indivíduo quer viver o papel, viver a mentira, porque nós não somos pais, mães, professores, profissionais o tempo todo. Nós somos individualidades espirituais, que assumimos papéis. Assumimos papéis. Não significa dizer que o papel seja uma mentira. O papel é uma verdade, mas há uma verdade maior. Aí vem a questão da verdade. Existem vários níveis de verdades. O papel que nós exercemos é um tipo de verdade, mas a individualidade espiritual é uma verdade maior. O espírito é uma verdade maior do que os nossos corpos, masculino, feminino. Então, existem dimensões de verdades, como também, claro, existem dimensões de mentiras. Mas estamos falando aqui não apenas agora da mentira, mas da verdade que liberta. O que é que eu sou? A pergunta dos orientais, o que eu sou? Alguns dizem, sou uma consciência que ama, sou uma consciência que pensa, que racionaliza, sou um ser espiritual, sou uma individualidade, uma centelha divina. São respostas verdadeiras. Então, aquilo que nos pesa, as nossas angústias, as depressões, as insatisfações, a falta daquela alegria profunda, vem de alguma mentira, ou de muitas mentiras unidas ou reunidas. Então vamos orar a Deus e pedir, Senhor, liberta-me da mentira, do auto-engano, do engano que o outro me induziu a praticar. Agora, Senhor, me ajuda a encontrar a verdade, a amar a verdade, a ser o sábio da verdade. Sabedoria é uma manifestação de ver a verdade com amor. O amor é a mais suprema de todas as verdades. Então, o amor cura, a verdade cura, mas nos libertarmos da mentira é urgente, é o pronto-socorro espiritual. Nós chegamos a um templo espírita, queremos leveza da alma. Primeira leveza, eu vou assumir o que realmente eu sinto em mim. Não precisa subir para o outro, não precisa demonstrar ao outro, mas em mim. Eu vou ser sincero comigo, eu vou ser sincero na minha alma, eu vou ser sincera e sincero em minhas preces, conversando com Deus. Eu vou começar assim, com essa sinceridade, porque muitas vezes, até na oração nós mentimos, até nos momentos mais solitários nós mentimos. É como diante do espelho, ninguém fica muito confortável diante do espelho, a gente sempre dá um jeitinho.
ninguém fica confortável. A verdade é como espelho, né? A verdade é como espelho. Esse é você. Essa é você. É como nós somos ser, é como seremos vistos no plano espiritual. Então, primeiro, libertemos-nos da mentira. Aí alguém, aluno meu, fala: professor, e agora? Sou advogado penal. O indivíduo falou: doutor, eu matei, não me arrependi, mataria de novo. Como é que eu faço isso? No tribunal de júri. Primeiro, você não vai dizer isso. Oculte. Agora, vai defendê-lo, porque é sua função, dentro dos parâmetros do direito. Dentro dos parâmetros do direito. Aí você pode usar que foi legítima defesa, estado de necessidade, alguma coisa assim. Momento de loucura, mas você não pode dizer que ele não matou, porque todo mundo vive e tem provas. Você não vai dizer que não matou. Na área civil é mais fácil. Basta você comprovar e se fundamentar na lei. A mentira não alcança o advogado civilista, mas ela é tentadora para o advogado penalista. Dizer que não fez quando fez. Aquela história do indivíduo de madrugada, liga para o advogado penalista e fala: doutor, acabei de matar minha mulher. Falou: não, você não matou não. Dizem que você matou. Você não matou. Já vem a mentira. A mentira, tentando instruir as testemunhas, os réus. Então, é um desafio na área penalista o indivíduo não mentir. É um desafio para a própria existência não mentirmos. As relações conjugais, por exemplo, mentirosas, tire a mentira. Tiremos a mentira. Pronto. Agora está a realidade da união conjugal. Vamos reconstruí-la com verdades. Bem, ao longo desses tantos anos, passamos por muitos processos e nós vamos agora reconstruir, reformar. Assim como se reforma uma casa, vamos reformar também a nossa vida espiritual, a nossa vida íntima, a nossa evolução. E se reforma com verdades. A verdade é muito mais poderosa do que a mentira. Meu bem, você me ama? Às vezes nem ama tanto, mas diga assim: olha, 500 milhões de espermatozoides para uma vaga. No meio de 500 mulheres ou 500 homens, você foi o único que fecundou meu coração. É verdade. Não é fácil fecundar o coração do outro. Não é fácil chamar a atenção. Ninguém se encontra por acaso. Então vamos olhar que a verdade sempre é mais sedutora. Por mais que a mentira pareça o canto da sereia, a verdade é mais sedutora, a verdade é mais agradável, a verdade é mais bela, a verdade é muito mais iluminada, a verdade é a própria felicidade. Se quisermos ser felizes, temos que ser verdadeiros. Mas ainda que não possamos compartilhar a verdade com o outro, vamos pensar: o reino dos céus está dentro de mim, porque em mim só existe a verdade. Muita paz a todos e até a próxima. Nós agradecemos nosso irmão Emídio pelas tão importantes observações para a nossa vida diária. E agora passemos à segunda parte, aos passes, um momento em que nós vamos aquietar nosso corpo, nossa mente, encontrar uma posição cômoda, trazer Jesus para a nossa tela mental, para o nosso coração, nossos sentimentos, sentirmos a paternidade divina, sentirmos o sagrado dentro de nós, nos preparando através da nossa meditação. Neste momento solene e sagrado, eu mergulho profundamente no oceano imenso da paz, da tranquilidade, da calma infinita. Nada mais sinto, nada mais penso, nada mais ouço,
nada mais desejo. A harmonia cósmica permeia minha alma, minha mente, meu coração e o meu corpo. Eu e o Pai somos um. A paz está em mim e eu estou na paz. Infinita plenitude da fonte divina. Aqui estou como teu canal vazio. Água viva da fonte divina da vida, saúde e felicidade. Flui, flui silenciosamente, poderosamente, jubilosamente. Flui para dentro de mim a plenitude infinita de Deus. Convidamos nossos irmãos médiuns para aplicar os passes e todos nós continuemos a sintonia com o divino em nós.
Vamos aprender um pouco mais com Carlos Torres Pastorini em Minutos de Sabedoria, na questão 170. Não repita apressadamente aquilo que ouve. Informe-se primeiro da verdade. Se for mentira, procure desmentir. Se for verdade, mesmo assim não o repita. Se não puder chegar à evidência, cale. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, como você gosta que façam com os seus. Seja prudente. O silêncio é de ouro quando se cala o erro do próximo. E agora vamos doar de nós mesmos. Todos nós temos de nós essa energia radiante de Deus. Então, vamos oferecer o melhor de nós mesmos a todos aqueles que solicitam as nossas orações, nossas intercessões, todos aqueles cujos nomes estão nos papéis sobre a mesa, nos cadernos, na nossa central de vibrações, e também por Viviane, Dona Sol, Luciana, Dona Sol, Ana Laura de Bragança Soares, Léo Bernardo de Bragança Soares, Leovaldo Mendes de Azevedo, Maurício de Melo Cardoso e família, Cristina de Melo Cardoso e família, Ludmila Melo Teodoro de Carvalho, Fernando Melo Teodoro de Carvalho, Leonardo Melo Teodoro de Carvalho e família, Rodrigo Alves Costa, Romilda Rosa de Souza Pereira, Celice Melo, Berenice das Graças Melo, Sérgio de Oliveira, Caio de Oliveira Pitaluga. E também aos desencarnados, Eliete Magda Lourenço, Sandra Cardoso da Silva Prado, Eurides Matias de Oliveira, Geraldo Adelino Mateus, Jamil Dyer, Cleide Alves dos Santos, Fadine de Bragança Dias Soares, Adamastor Júnior, Maria Iraci Cavalcante Bragança, Walter Schorden Bragança, Antônio Fernando Teodoro de Carvalho, João Rocha Melo, Dalva Mundim de Melo, Heloísa Helena Melo de Alencar. E vibrando em muita luz para toda a humanidade, desejando bem a todas as criaturas do universo, vamos encerrar a nossa reunião pedindo à nossa irmã Karine que faça a nossa prece final. Queridos irmãos, vamos então nesse momento agradecer mais uma vez aos guias espirituais que aqui estiveram, ao nosso Pai Celestial, a Jesus, por todas as bênçãos que tivemos nessa tarde, por aprendermos um pouco mais sobre a verdade, que a verdade possa prevalecer em nossos corações, que possamos adotá-la como método de vida, que possamos agradecer pelas vibrações positivas, pelas curas que aqui tivemos, que possamos levar essas vibrações até os nossos lares, a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, que possam receber um pouco do que recebemos aqui nessa tarde. Então, com os pensamentos elevados, vamos repetir o nosso mantra essa tarde. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros.
Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros. E assim seja.